de Samuel, capítulo 16. Todos encontraram? Versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu pegar minha Bíblia. Valdo, obrigado, meu irmão. Deixa eu abençoar. Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito com E minúsculo, maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. E um dos seus oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. E Jessé então apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, ministra aos nossos corações. Fala conosco segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Lança por terra, Senhor Jesus, o cansaço físico, a distração, a sonolência. Lança por terra tudo aquilo que se levanta para nos roubar, Deus, aquilo que verdadeiramente o Senhor deseja semear em nossos corações. Que possamos ter, Senhor, uma boa terra dentro de nós, para que essa palavra frutifique, para que essa palavra vá adiante e que o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e que assim seja. Amém e graças a Deus. Queridos, todos nós sabemos que Saul, ele foi um homem escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel. A nação de Israel começa a olhar ao derredor e observar que os demais povos, os demais reinos, tinham um homem que governava sobre eles. Até aquele momento, quem governava através de Samuel era o próprio Senhor. E a nação faz esse pedido e o Senhor então atende. Vocês querem um rei? Vocês querem um homem que governe sobre vocês? Ok, então nós vamos preparar um homem para governar sobre vocês. E este homem escolhido foi Saul. Saul, a princípio, ele até anda segundo o propósito de Deus, segundo o coração de Deus. A princípio ele escuta e ele procura obedecer aquilo que o Senhor estava declarando, liberando sobre a sua vida. Tem um texto que diz, irmãos, que Saul chega cheio do Espírito Santo, até mesmo a abrir os seus lábios e a profetizar. Tamanha era ali, irmãos, o temor, o compromisso que ele tinha para com aquilo que o Senhor estava liberando sobre ele. Ele abre os seus lábios e profetiza, mas não dura muito tempo. Saul, ele começa a se desviar muito cedo também do caminho, do propósito, daquilo que o Senhor tinha. E por uma vez o Senhor dá a oportunidade, na segunda vez o Senhor dá a oportunidade para que Saul pudesse ali alinhar o seu coração com o coração do Senhor. Mas chega um momento onde o Senhor fala para ele: olha, basta, eu tenho passado de ti o reino, não quero mais você reinando sobre Israel.
já tenho escolhido um homem segundo o meu coração, e este homem segundo o meu coração vai ocupar o trono de Israel. Sabemos que este homem era Davi, era o homem que estava ali no coração de Deus para cumprir todo o propósito do Senhor. Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi. Você conhece a história, os irmãos de Davi são apresentados, nenhum deles é aprovado por Deus e também não são aprovados ali diante dos olhos do profeta. E o profeta então fala, olha, tem que ter mais um, porque todos esses aqui foram reprovados. Chama Davi, estava no campo trabalhando. E quando Davi se apresenta diante do profeta Samuel, o Espírito Santo, o próprio Deus, confirma no coração de Samuel, é este. Derrama um azeite sobre a cabeça dele, porque é esse que eu escolhi para reinar sobre Israel. Só que a Bíblia diz, queridos, que Davi, ele recebe aquela unção, ele recebe aquela promessa de Deus sobre a sua vida, mas não se cumpre de imediato. Davi, ele volta para detrás das ovelhas. É interessante porque às vezes nós recebemos algo da parte do Senhor. O Senhor nos dá um direcionamento e nós temos pressa de que aquilo se cumpra rapidamente na nossa vida. O Senhor fala algo direcionado por Deus, o Senhor liberou uma promessa, o Senhor liberou algo sobre a minha vida, e ficamos ansiosos na expectativa daquilo acontecer rapidamente. Davi, ele recebe aquela promessa, ele recebe a unção, ele era agora o rei de Israel, mas ele precisou voltar para detrás das ovelhas, ele precisou voltar a cuidar das malhadas, ele precisou voltar a suar a camisa, não teve jeito. E agora a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Saul, ele continuava no trono de Israel, ele continuava reinando, sem a direção de Deus, sem um coração voltado para Deus, sem um coração atento àquilo que o Senhor desejava fazer ou falar, mas ele continuava no trono de Israel. E aí a Bíblia diz bem assim, que um espírito mau da parte do Senhor começou a trazer tormento ao coração de Saul. Um espírito ruim da parte do Senhor vinha, irmãos, vez por outra, e tirava a paz do coração de Saul. Então ele estava no trono, mas estava sendo perturbado constantemente. Algumas pessoas questionam assim, pastor, como é que pode um espírito mau da parte do Senhor? E eu gosto muito de uma explicação que o Luiz Hermínio dá, né? Ele fala assim que o diabo é o diabo de Deus, que aquilo que Satanás ele faz só aquilo que Deus manda que ele faça. Ele vai até onde Deus permite que ele vá. Ele não tem vontade própria, ele não consegue agir, irmãos, por vontade própria. Ele age dentro de uma determinação estabelecida pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Então era isso que estava acontecendo. Saul, afoito, aflito, preocupado no seu coração, ele chama ali os seus soldados, os homens mais importantes, e ele pede um conselho. Olha, o que eu faço? Eu não aguento mais esta perturbação, não aguento mais, a minha alma está tão atribulada. E alguém dá ali uma direção. Olha, chama um homem que toque, um homem que sabe manusear a harpa, um homem que sabe louvar, um homem que sabe entoar cânticos ao Senhor, um tangedor. E esse homem vai ser colocado diante de ti. E quando o Senhor estiver ruim, ele vai começar a engrandecer a Deus, a louvar a Deus, e este mal vai cair por terra. E aí um soldado se apresenta. Olha, eu conheço uma pessoa, eu conheço um jovem chamado Davi, da casa de Jessé o belemita. E esse jovem é um jovem guerreiro, corajoso, cheio de intrepidez de espírito, valente, de boa aparência, e ele sabe tocar harpa. Ele é um verdadeiro adorador. Ok, traga-o até a minha presença. Saul então consegue fazer com que Davi, a partir daquele instante, ficasse no palácio, permanecesse ali no palácio. Saul traz para junto dele, irmãos, Davi. E agora a Bíblia diz assim, irmãos, que todas as vezes que Saul ele se sentia mal, que todas as vezes que Saul, irmãos, ele tinha ali um ataque, ele ficava ali perturbado por aquele espírito ruim, Davi ele era ali convocado. Davi corre, e aí Davi se colocava diante dele, sacava da sua harpa e começava ali a entoar cânticos ao Senhor, a glorificar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, a bendizer o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz bem assim, né, no versículo finalzinho, em versículo 23, bem no finalzinho: Saul sentia alívio e melhorava,
e o espírito maligno o deixava. O espírito saía e Saul tinha ali um momento, irmãos, de refrigério na sua alma e no seu coração. Agora, por que é que Davi, irmãos, era chamado? Por que escolheram justamente Davi, irmãos, para ser colocado diante do rei Saul? Por que eles não pegaram, por exemplo, irmãos, o profeta Samuel? Samuel até então, irmãos, era o homem que carregava nas suas costas o sacerdócio. Ele era o profeta. Ele era um instrumento de Deus sobre a terra até aquele momento. Deus queria falar, falava através da boca e da vida de Samuel. E Samuel poderia ter sido chamado: olha, chama Samuel e traga-o até a minha presença, porque ele vai orar por mim, ele vai clamar por mim, ele vai apresentar a minha vida diante do Senhor, e este mal que tanto me perturba vai cair por terra e o nome do Senhor vai ser exaltado. Mas aí a Bíblia diz assim, que não foi Samuel a ser chamado. Quem foi chamado? Davi. E por quê? Porque Davi, irmãos, ele conhecia um segredo. Ele tinha algo no seu coração, amado, justamente quando ele louvava e ele engrandecia. O Salmo de número 144, que é o Salmo de Davi, ele fala no versículo 1 bem assim, olha: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Davi, ele está falando de dois tipos de guerra, dois tipos de batalha que o ser humano ele pode travar. Ele está falando assim, olha, nessas batalhas que eu enfrento, o Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Eu só consigo vencer porque o Senhor é comigo. Eu só consigo passar por cima dos meus adversários porque o Senhor é na minha vida. E ele fala assim, olha, o Senhor, ele habilita as minhas mãos para a peleja. Então ele está dizendo, quando eu empunho uma espada, quando eu coloco uma espada nas minhas mãos, o Senhor me dá habilidade para usá-la da melhor forma possível. Quando eu estou com a espada na mão, o inimigo pode ser o pior, mas o Senhor me habilita e o inimigo cai por terra. E aí Davi, ele para de falar das suas mãos, quando ele segura uma espada, e ele começa a dizer assim, olha, e o Senhor, ele também adestra os meus dedos para a guerra. Então o Senhor, ele me dá habilidade nas mãos, mas o Senhor também me dá habilidade nos dedos. Então agora Davi já não fala mais de espada. Davi já não está falando mais agora de uma arma, irmãos, bélica, de uma arma usada ali, irmãos, no meio do exército, no meio da batalha, no meio da guerra. Davi agora está falando a respeito do quê? De um instrumento. Ele está dizendo assim, olha, eu sou preparado para a espada, mas eu também sou preparado para um instrumento. Eu venço o inimigo quando eu empunho uma espada, mas eu também venço o inimigo quando eu estou tocando. Então, quando ele tocava, o inimigo caía por terra. Quando ele louvava, o inimigo era envergonhado. As dificuldades caíam por terra, os problemas caíam por terra, as lutas caíam por terra. Quando? Quando ele estava com a sua harpa glorificando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Então Davi, irmãos, ele foi chamado para ser ali apresentado diante de Saul, porque ele tinha ali, irmãos, algo no seu coração. Ele conseguia criar um ambiente, e naquele ambiente de adoração, naquele ambiente, irmãos, de compromisso com Deus, de fidelidade para com Deus, o inimigo ou qualquer coisa ruim caía por terra, não permanecia. A presença do Senhor, ela era tão forte, a presença do Senhor, ela era tão palpável, ela era tão tremenda naquele lugar, que não havia espaço, irmãos, para coisa ruim nenhuma. Chama Davi. Por que Davi? Porque Davi tinha esse segredo. Eu consigo criar um ambiente de adoração no meio da batalha, no meio da guerra, no meio da luta, eu consigo criar esse ambiente de adoração. E seja qual for a dificuldade, seja qual for o inimigo, ele é envergonhado e o nome do Senhor prevalece. Acho que a 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história de um rei, o rei de Judá, Josafá. E a Bíblia diz assim, irmãos, que ele recebe uma notícia. Olha, estão vindo aí 2 povos contra você, 2 exércitos poderosos contra você, Josafá. E você não tem o que fazer.
porque são exércitos poderosos, acho que eram edomitas, amonitas, Abre comigo 2 Crônicas, irmãos, abre aí comigo, aleluia. Vamos ficar aqui na minha palavra, não, vamos aqui na Bíblia, que é melhor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1, diz assim, olha: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. E então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar Morto, e já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá, está vindo 2 exércitos contra você, e você precisa se posicionar. Você precisa de alguma forma tomar uma atitude, tomar uma ação. E ele se desespera, porque ele não tinha como fazer isso. Ele não tinha como corresponder, ele não tinha exército, não tinha homem suficiente para suportar aquilo que vinha contra ele. Então a Bíblia diz assim, que agora ele faz uma convocação, e ele faz ali, irmãos, um jejum sobre todo o reino. Para quê? Para suportar o inimigo? Não, para receber um direcionamento da parte de Deus. E o Senhor vai trazendo um direcionamento. A Bíblia diz assim, olha, versículo de número 14. Então o Espírito do Senhor veio sobre um jovem chamado Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. O Espírito do Senhor veio sobre a vida de um jovem levita, que era ali, irmãos, o pessoal que fazia o louvor dentro da casa do Senhor. Os levitas faziam parte da antiga aliança, do pacto da antiga aliança, e eram eles os responsáveis pelo cuidado do templo, e engrandecer a Deus e glorificar o nome do Senhor. E o Senhor vai trazer um direcionamento para um levita, versículo de número, aleluias, 15, e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Versículo, aleluias, 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes de coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em voz alta. Qual é a estratégia? O que é que o Senhor está nos mandando fazer? Olha, vocês não vão fazer coisa alguma, vocês não vão fazer manobras de guerra, vocês não vão enfileirar o exército de vocês vão fazer uma só coisa. O que? Louvar ao Senhor. A única coisa que vocês vão fazer: abram os seus lábios e exaltem ao Senhor, ofereçam ao Senhor cânticos, glorifiquem ao Senhor. Mas o Senhor, Ele vai guerrear em nosso favor, sim. Enquanto vocês estiverem louvando, enquanto vocês estiverem glorificando, enquanto vocês estiverem com a boca aberta, exaltando a Deus, o Senhor, de alguma forma, Ele vai pleitear a causa de vocês e trazer a vitória. Versículo de número 21 diz assim, olha: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem ao Senhor pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e todos eles foram derrotados pelo Senhor. Davi entendeu isso daqui. Davi entendeu, irmãos, que existem guerras que são vencidas através do nosso louvor.
que existem batalhas que são destruídas através daquilo, irmãos, que a gente consegue tirar de dentro de nossas almas, enquanto nós estamos engrandecendo e bendizendo o nome do Altíssimo. Você já reparou, irmãos, que muitas vezes se torna difícil, irmãos, de louvarmos a Deus? Já reparou que muitas vezes se torna difícil, um peso, um fardo, irmãos, engrandecermos o nome do Senhor? Parece que tem alguma coisa amarrando, parece que tem alguma coisa puxando para baixo, parece que o negócio não flui, que o negócio não vai adiante. E aí a gente fala assim, mas deve ser culpa dos músicos, deve ser culpa do pessoal do ministério profético. Eles não devem ter ensaiado direito, não devem ter feito algo direito. E na realidade, irmãos, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, não é, irmãos, falta de preparo, não é falta de ensaio, não é falta de comunhão, não é falta de estarem juntos. Muitas vezes, irmãos, é uma carga espiritual que vem justamente para tentar impedir a igreja de apresentar o melhor diante de Deus, o melhor diante do Senhor. O único momento do culto que nós temos uma só voz, qual é? O louvor. O único momento, irmãos, do culto onde nós podemos todos apresentar a Deus uma só voz, é o momento do louvor. E muitas vezes, amados, é o momento que é mais prejudicado, ou é o momento que mais a gente despreza. Não, a palavra não começou ainda. Então, aleluia, se a palavra não começou ainda, né? Dá para ir chegando na igreja. Quando na realidade, irmãos, nós já deveríamos estar queimando aqui, irmãos, antes do culto mesmo começar. Para que na hora que o culto começasse, a hora que o louvor começasse, irmãos, o melhor de Deus viesse sobre as nossas vidas. A presença do Senhor, o confronto do Senhor, o melhor de Deus viesse sobre mim e sobre você. Porque Davi, olha, eu entendi que quando eu abro a minha boca, que quando eu estou aqui manuseando o meu instrumento, quando eu estou aqui dedilhando as cordas dessa harpa, o que tiver de impedimento, o que tiver de barreira, o que tiver de lixo, o que tiver, irmãos, de coisas que vão me impedir de caminhar, de ter uma vida melhor, vai cair por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi entendeu isso. Davi louvava, e aí Saul, irmãos, ele se sentia melhor, e ele seguia a sua história, seguia a sua vida. Só que aí a gente também enxerga um problema. A gente enxerga aqui, irmãos, um grande problema. Saul, ele acaba caindo num círculo vicioso. Então, para onde ele ia, ele levava Davi junto com ele. Onde ele colocava a planta dos seus pés, Davi estava junto com ele. Por quê? Porque ele não sabia quando viria o ataque. Ele não sabia quando ele iria passar mal, ele não sabia quando ele iria se sentir ruim. Então, Davi estava sempre junto dele. E aí, de repente, ele começava a se sentir mal, de repente, ele começava a se sentir ali, irmãos, perturbado. Vem, Davi, tá, eu estou sentindo, alguma coisa está errada aqui, alguma coisa não está bom. E aí, Davi já pegava a harpa e começava a entoar cânticos ao Senhor. E aí, irmãos, ele melhorava. Vinha a paz novamente sobre o seu coração. Só que o grande problema de Saul, irmãos, é que ele sentia um alívio, uma melhora e parava por ali. Se a gente pegar a história de Saul, se você for olhar a história de Saul, irmãos, qual foi o fim dele? Ele acabou em vergonha. Acabou ali, irmãos, sendo assassinado. Ele acabou em vergonha, irmãos, diante dos olhos dos seus soldados. Pessoas que estavam com ele também morreram junto com ele. O final da história de Saul, irmãos, foi uma história que não exaltou a Deus, que não glorificou a Deus. E o Senhor deu oportunidades para ele. Mas essa oportunidade que o Senhor muitas vezes colocava diante dos olhos dele não foi aproveitada ao máximo. Eu creio, queridos, que quando a palavra diz assim, olha, um espírito mau da parte do Senhor vinha sobre a vida de Saul, não era para o envergonhar, não era para o matar, não era para acabar com a vida dele, não, mas era para despertar o coração dele e falar, ei, acorda, apruma os teus caminhos diante de Deus, apruma a tua vida diante do Senhor. Você já não é mais rei de Israel, mas não significa que você precisa quebrar a tua aliança com o Deus vivo, com o Deus Todo-Poderoso. Você pode continuar sendo no palácio, talvez auxiliando Davi, talvez ajudando Davi de alguma forma, de alguma maneira.
Então eu creio que o Senhor estava dando uma oportunidade para que Saul, irmãos, pudesse entrar no centro da vontade de Deus, ouvir o que o Senhor estava ministrando, ouvir o que o Senhor estava falando e se posicionar segundo o coração do Senhor. Ele entra nesse círculo vicioso e ele acaba por não ter a sua vida regularizada diante de Deus. Houve um tempo na nossa vida em que nós estávamos passando por muitas dificuldades. E eu lembro dessa época, irmãos, onde muitas vezes eu ia até Deus, me dobrava diante do Senhor, e eu só sabia chorar diante do Senhor. Eu só sabia chorar. Só que antes, irmãos, de dobrar no meu joelho, eu tinha ali o CDzinho, aleluia, que hoje ninguém ouve mais, né, porque é muito moderno, mas na época era CD. E eu tinha a minha playlist preferida. Os louvores que me abraçavam e me levavam como que se fosse num colo diante de Deus, diante do Senhor. Tinha aquele louvor assim: poderoso Deus. Chegou até a furar o DVD de tanto que tocava esse louvor. Poderoso. E aí eu colocava o louvor, e aí eu ficava curtindo aquele choro, e eu entrava na presença do Senhor. A minha luta, Senhor, essa dificuldade que não passa, esse problema que não passa, essa aflição que não sai, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Aí saía do poderoso Deus, aí ia para aquele faz outra vez, como na primeira vez. Playlist Fossa Gospel era. E ficava ali naquela lamentação, naquela tristeza, naquele aborrecimento. E aí eu chorava tudo que eu tinha para chorar, irmãos. E aí depois que acabavam as lágrimas, aí eu me levantava. Estou melhor, glória a Deus. Ia tocar a minha vida. Até vir novamente aquela angústia, aquela pressão. Até sentir novamente, irmãos, aquele peso. E aí quando eu sentia novamente aquele peso, eu entendia, está na hora de eu ir lá pegar meu CDzinho. E aí eu corria, pegava meu CDzinho, minha playlist, colocava ali, e aí me jogava diante do Senhor, eu deitava no chão, irmãos, e chorava, copiosamente, aleluias, glória a Deus. Aí acabava o choro, eu me levantava e tocava a minha vida. E aí teve um dia que o Senhor falou assim ao meu coração: a tua oração não está sendo ouvida. Eu tive assim um lampejo, sabe, um flash. O Espírito Santo veio e falou assim: olha, as tuas lágrimas não estão sendo colhidas, a tua oração não está sendo ouvida. E naquele dia eu fiquei indignado, porque nós somos craques em ficar indignados com o Senhor, ficar bravo com o Senhor, fazer careta para o Senhor, nos revoltar contra o Senhor. Senhor, eu aqui me jogando, me largando no chão, me matando aqui de tanto chorar. E aí o Espírito Santo vem e fala que as minhas lágrimas não estão sendo vistas pelo Senhor. E aí eu fui orar com relação a isso. E aí passou, irmãos, um tempo, não me recordo quanto tempo passou, mas demorou um tempo. E aí teve um dia que eu estava num culto, e nesse culto o Senhor ministrou meu coração. Sabe por que as suas lágrimas não têm valor? Porque estas lágrimas não têm o poder de te levar a uma transformação profunda no coração. Então você passa pela dificuldade, você passa pela aflição, você vem até mim, você se derrama, você chora, você se lamenta, você quebranta o teu coração, mas a partir do momento que aquele peso sai da tua vida, você não ganha força para poder mudar a tua história de uma vez por todas. Você não dá o passo seguinte que é necessário dar. Você chega até este lugar, e deste lugar você não passa. E aí, amados, quando eu escutei isso do Senhor, eu fiquei tão triste, porque eu achei que era crente. Eu achei, irmãos, que eu tinha um compromisso, amados, sabe, inabalável com o Senhor, inabalável com Deus. E aí eu entendi, irmãos, que na realidade o meu compromisso, ele era raso.
O meu relacionamento com o Senhor era muito raso. Não engrandecia a Deus, não bendizia o nome do Senhor da forma e da maneira que realmente precisava bendizer, irmãos. Situações, irmãos, que me faziam ir até Deus, chorava, mas essas lágrimas, essas situações têm o poder de me impulsionar, de me fazer ir adiante. E aí aquilo se tornou um vício, acabava se tornando um círculo vicioso na minha caminhada, assim como Davi, como Saul. Estou ruim, chama Davi, vamos louvar, vamos engrandecer, vamos orar, aleluia, chorei, estou melhor, vamos tocar a vida, vamos lá. Estou ruim, chama Davi, glória a Deus, louva Davi, pega a tua harpa, glória a Deus, aleluia, chora, se derrama, despenteia o cabelo, se joga diante do Senhor, aleluia. Mas não muda, não tem mudança. E aí a gente fica curtindo aquela situação, curtindo, e a vida vai passando, e o Senhor está dizendo assim: olha, até quando você vai permanecer dessa forma? Até quando você vai permanecer desse jeito? Irmãos, tem pessoas que vêm à igreja só quando estão ruins. Hoje eu preciso ir à igreja. Por quê? Eu estou me sentindo muito bem. Eu preciso ir à igreja. Para quê? Porque Deus precisa falar comigo. Hoje eu preciso ouvir um louvor, aleluias. Então é só até aí. Ouvimos louvor, ouvimos a palavra, mas a nossa história não muda. É paliativo. Não é definitivo na minha história, não é definitivo na tua vida, não é definitivo na nossa caminhada. Então eu posso me sentir mal, e pode ser um instrumento que o Senhor está trazendo à minha vida, à tua vida, à casa dele, aleluia, glória a Deus. Mas eu preciso ter esse entendimento: Senhor, eu vou entrar lá, a tua palavra vai falar comigo, o teu louvor vai ministrar no meu coração, mas eu não quero só isso, eu quero ir além, porque eu sei que o Senhor tem mais para derramar sobre a minha vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória aí, irmãos? Eu sei que o Senhor tem mais para realizar sobre a minha vida e sobre a minha história. E aí, Saul, você está bem? Estou me sentindo muito melhor, porque você louvou, porque você engrandeceu aí o Senhor, e glória a Deus. Irmãos, olha o que diz lá no Evangelho de Mateus, você pode abrir comigo? Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Olha o que diz aí, abra comigo, em nome de Jesus. Acharam, irmãos? Jesus, ele vai ser ali questionado pelos fariseus, e aí Jesus, ele vai falar acerca dos 3 dias que Jonas permaneceu no ventre de um grande peixe, vai falar da geração corrompida, e aí Jesus, ele vai falar algo bem interessante no versículo 43, olha só o que diz a Bíblia, irmãos: quando um espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, ele diz: voltarei para a casa de onde saí. E chegando nessa casa, ele encontra ela desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. O que Jesus está falando, irmãos? De uma pessoa que foi liberta, de uma pessoa que em algum momento da sua vida ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, chegou aflita diante de Deus, sem perspectiva de melhora, sem perspectiva de amanhã, uma vida de destruição, e ela teve um encontro com Jesus, e aí o Senhor Jesus, irmãos, ele fez uma mudança, uma limpeza na história dela. Sabe quando a gente chega na igreja e a gente entrega a vida para Jesus, chega tudo arrebentado, os 4 pneus arriados, e aí a palavra vem, ministra os nossos corações, o louvor, uma bênção. E aí no final faz o apelo, aí a gente vem à frente, já vem debulhado, já esmigalhado.
chorando, ai meu Deus, minha vida. E aí a gente entrega a nossa vida com sinceridade diante de Deus. E naquele dia, irmãos, você se sente a pessoa mais amada da face da terra. Porque Jesus, é como se Jesus estivesse abraçando você naquele dia. Você lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Foi num momento de dor. Você se sente abraçado pelo Espírito Santo. E aí você sai daquele dia, irmãos, na tua história, caminhando com Cristo, uma bênção, glória a Deus, aleluia. Só que muitas pessoas, irmãos, é só aquele dia. Tem gente que entrega a vida ao Senhor e nunca mais volta, infelizmente. Tem gente que confessa Jesus e nunca mais tem compromisso nenhum. Ele foi ali, irmãos, tocado por Deus, o templo, do Espírito Santo foi limpo, toda a imundície caiu por terra ali, porque veio o sangue do Cordeiro sobre a história dele, e ele continua a sua vida, só que ele não faz a manutenção daquilo, E aí tudo de ruim que havia sobre aquele homem, ele sai, vai embora, e aí ele sai passeando pela terra, só que ele não encontra lugar para pousar, para ficar. E aí a Bíblia diz assim, que essa mesma coisa ruim que foi, ela volta. E ela volta para onde? Onde ela saiu. Só que o que deveria acontecer? Ela deveria olhar para a casa que um dia ela habitou e falar, não tem espaço mais para mim. Por quê? Porque está cheio da presença de Deus. Está cheio do Senhor, cheio da glória do Senhor. Aí a coisa ruim olha e fala, não tem nada. A única coisa de diferente é que a casa está adornada. A casa está limpa. Alguém limpou, pastor. Alguma coisa aconteceu aqui, está limpa, e eu estou percebendo que tem até mais espaço. Antes tinha tanta tranqueira junto, mas tem mais espaço. Aí aquilo que é ruim percebe isso, irmãos, e ele sai buscando, olha, tem um lugar para vocês ficarem, vocês que não têm onde ficar, vem para cá. E aí ele volta, e ele traz mais 7 junto com ele. E agora já não é uma só, agora são 8. E aí a situação final é pior, irmãos, do que a situação inicial. Por quê? Porque a pessoa, irmãos, ela chegou até um ponto, e daquele ponto ela não quis avançar, ela não quis ir adiante. Pastor, você está querendo dizer que é demônio? E algumas pessoas sim, mas muitas vezes na vida do cristão, irmãos, são situações, são sentimentos, são coisas ruins, irmãos, que se levantam para nos afastar daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer realizar. Não é tudo demônio, não. Mas nós precisamos entender o princípio espiritual. Agora volta comigo lá em 1 Samuel, para você ver a história de Saul. Volta comigo lá, só para você ter uma ideia. 1 Samuel 18. Aleluia, Jesus. Versículo 10. 1 Samuel 18, versículo 10. Olha o que diz a palavra. No dia seguinte, um que, irmãos? Um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe. Tem algumas traduções que dizem que ele começou a profetizar. Ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como de costume. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes de Saul. Será que ele estava bem? Porque agora, irmãos, não era só a perturbação. Agora não era só, irmãos, a tristeza, a angústia. Agora, irmãos, aquilo que estava dentro dele, estava, irmãos, forçando ele a ter atitudes, irmãos, prejudiciais à vida de outros. Então ele se apropria de uma lança, e a Bíblia diz que ele vai agora mirar em Davi, e 2 vezes, por 2 vezes Davi ele consegue se esquivar. E por que ele chega nesse lugar, irmãos? Porque ele tinha algo ruim, e aí ele corria com esse algo ruim diante de Davi. Davi louvava,
estou limpo. E ele voltava para a sua história, para a sua vida. Algo ruim se apropriava dele, ele corria para Davi, Davi louvava, ele saía e voltava da sua vida normal. Chegou um momento, irmãos, que a coisa começou a ficar mais apertada, mais complicada, porque agora já não era mais um. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que ele, algumas traduções dizem que ele profetizava, que o espírito ruim veio sobre ele, e dizava, cuidado, deixa eu abrir um parênteses aqui, cuidado com o que você ouve de profecia, cuidado com o que os teus ouvidos estão escutando acerca de profecia, irmãos, porque talvez não seja, amados, algo vindo da parte de Deus, talvez seja algo vindo da parte do inimigo, algo que a pessoa tem dentro dela, irmãos, e que nada tem a ver, amados, com o Senhor, mas a gente escuta, fala, meu Deus, é o Senhor falando, é o Senhor falando, irmãos, eu quero declarar, amados, que você venha a ter um discernimento de espírito nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe Paulo, quando ele está lá naquela cidade, e a menina vinha andando atrás dele, dizendo assim, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, esses homens são homens que pregam a verdade, esses homens, irmãos, ela não estava falando nada demais, nada daquilo que saía da boca daquela mulher, irmãos, iria interferir no posicionamento de Paulo e Silas. E ela fez isso por muitos dias, diz a palavra. E aí a Bíblia diz que aquilo de alguma forma incomodou o coração de Paulo. Ele fala, não, pera um pouquinho, tem alguma coisa estranha aí. Porque essa mulher está elogiando, essa mulher está apontando o dedo toda vez que a gente passa, que a gente vai orar, que a gente vai na casa de... Alguma coisa está errada. E aí ele aponta o dedo para ela e fala, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. O que sai da tua boca nada tem a ver com o trono de Deus. Tem a ver com o trono de Satanás. Cai por terra todo espírito de adivinhação. Cuidado, irmãos. Ou nós adentramos, irmãos, de corpo, alma e espírito diante do Senhor, para que Ele seja engrandecido e louvado, irmãos. Ou nós ficamos para trás, ou nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer, ou paramos, irmãos, com as nossas brincadeiras, ou paramos, irmãos, com a nossa frieza, com a nossa mornidão diante do Senhor, ou nós vamos ficar para trás, irmãos. O Senhor está nos chamando para algo, irmão, para assumirmos um compromisso sério para com Ele. E talvez hoje você não esperava receber uma palavra de exortação, mas essa é a palavra, exortando o nosso coração, nos levando, irmãos, ao direcionamento do Senhor, ao coração do Senhor. Não é mais tempo, irmãos, de apresentarmos a Deus a nossa vida apenas quando estamos passando por alguma dificuldade, apenas quando nós estamos sofrendo, apenas quando nós estamos chorando, apenas quando a nossa alma está angustiada. Não é mais tempo disso. Nós não viemos aqui, irmãos, para receber alívio do Senhor. E a palavra diz isso lá em Mateus, né? O Senhor Jesus, Ele fala sobre isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí, pastor, ok, o alívio do Senhor é a primeira parte. Mas aí tem a segunda, e a segunda é, olha, tomem sobre vocês o meu jugo, e encontrarão descanso para as vossas almas. Talvez estejamos ainda na primeira parte, só na parte do alívio, é igual dor de barriga, deu dor de barriga, eu vou lá e tomo, irmãos, um alívio, tomo ali um remédio que vai trazer alívio para a minha dor, mas eu preciso investigar o porquê que eu estou tendo dor de barriga. Aí eu estou com dor de dente, vai lá e toma um remédio, para aliviar a sua dor de dente, para resolver a sua dor de dente. Não resolve, é só momentâneo, é paliativo. E aí eu tomo o remédio, ok, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, glória a Deus, mas daqui a pouco vai doer novamente, e vai chegar uma hora que você não vai adiantar mais você tomar nada, e aí é onde você vai precisar ir até o dentista, falar, olha, eu estou com dor, me ajuda, e é onde ele vai mexer no seu dente, e vai resolver o teu problema de uma vez por todas.
Eu não quero mais ser aliviado, irmãos. Aliviado eu fui quando eu entreguei a vida para o Senhor Jesus. Eu quero agora, irmãos, encontrar descanso. Descanso para aquilo que o Senhor, irmãos, Ele, de todas as minhas lutas, de todas as minhas provas, e entrar naquilo que o Senhor, Ele tem preparado para a minha vida e para a minha história. Chega de buscar o Senhor apenas, irmãos, nas nossas lutas, nas nossas aflições. Que você continue buscando, mas que você não pare aí. Que você dê um passo além, que você vá adiante, irmãos, no teu compromisso, e que você cresça em Deus. Que possamos crescer em Deus, naquilo que Ele deseja fazer. A Bíblia fala lá em 2 Reis, acho que no capítulo, não vou lembrar o capítulo, está lá em 2 Reis, aleluia, está na Bíblia. A história de uma mulher sunamita. E a Bíblia diz que ela recebia o profeta Eliseu de tempos em tempos na casa dela. De tempos em tempos o profeta ia até a casa daquela mulher. E aí teve um dia que ela sentou e ela começou a olhar para o posicionamento daquele homem, ficou observando, olhando. E ela olhou para o esposo e falou: olha, eu tenho observado que este homem que vem até nós, ele é um santo homem de Deus. Precisamos fazer algo além. Vamos construir um quarto? Para quem? Para ele. E nesse quarto a gente coloca ali uma cama. Então quando ele vier, ele pode deitar e descansar. Vamos colocar um candeeiro. Vamos colocar uma mesa, uma cadeira. Vamos preparar um lugar para que ele possa se sentir mais à vontade. Então, se antes o profeta vinha e ficava ali, irmãos, no máximo um dia e ia embora, agora ele poderia permanecer naquele lugar por quantos dias ele quisesse. E é interessante, irmãos, porque a história daquela mulher só muda quando ela decide no seu coração construir o quarto. Até aquele momento, antes de construir o quarto, ela recebia o profeta, mas a história dela era a mesma, sempre. Foi sempre daquele jeito, foi sempre daquela forma. Mas quando ela constrói o quarto, o profeta olha para o auxiliar e fala assim: o que é que nós podemos fazer em favor dessa mulher? Ela tem nos tratado com tanto desvelo, com tanto cuidado, com tanto amor. O que é que nós podemos fazer por ela? E aí ela chama a mulher, ele chama a mulher, e ele entende que aquela mulher não tinha filho, não podia ter. Tanto é que ele libera uma palavra e fala assim: olha, no tempo determinado você vai gerar uma criança. E ela magoada: não mintas para a tua serva, porque eu já caí nessa história antes e nunca deu certo. Eu estou aqui sem dar filho, eu estou aqui sem fruto. Não minta para o teu servo. No tempo determinado você vai gerar uma criança. E o tempo passa e ele estava agora com a criança nos seus braços. Nós podemos escolher, irmãos, a visita ou a presença de Deus. Nós podemos escolher, irmãos, vez por outra o Espírito Santo vir e nos tocar, ou nós podemos escolher: Senhor, eu quero constante a presença do Teu Espírito sobre a minha vida. Podemos escolher: olha, estou mal, não estou legal, estou ruim, e me jogar diante do Senhor, chorar, aleluia, estou bem, glória a Deus, agora vamos lá, vamos tocar a vida. Ou eu posso, irmãos, viver uma vida quebrantada diante do Senhor, onde o que me faz buscar o Senhor não são as minhas dores, o que me faz ir até o Senhor não são as minhas lamentações, as minhas aflições, mas o que me faz buscar o Senhor é o entendimento de que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. O que te faz ir até Deus? O que te faz, irmão, se prostrar diante do Senhor? Muitas vezes, irmãos, a preguiça toma conta de nós, e eu falo por mim mesmo. Tem dias, queridos, que eu preciso guerrear para que eu possa ler a Bíblia. Tem dias que eu luto comigo mesmo para que eu possa meditar na palavra do Senhor. O Senhor passamos, todos nós passamos. Quer um remédio para a tua insônia? Vai ler a Bíblia. Olha que demoníaco isso. Você pode estar diante da televisão assistindo qualquer programa que for, irmãos, que não dá sono nem nada. Você vai ficar até 3, 4, 5 horas da manhã lá na frente da televisão assistindo o teu filme predileto, maratonando série atrás de série.
E você vai na perfeita disposição. Se necessário for no outro dia acordar 6 horas da manhã, você nem dorme. Você para de assistir, toma banho e dá sequência. Aleluia. Mas coloca um propósito no teu coração, irmãos, de orar. Eu queria orar pelo menos 1 hora por dia. Meu irmão, a hora que você dobra o joelho, nos 5 primeiros minutos da tua oração, já vem algo no teu coração dizendo assim: para quê? Deus não está te ouvindo, não. Não vai resolver. Não vai adiantar. E aí você insiste: não, se é de Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. E a carne gritando, berrando dentro de você: para, porque não vai adiantar. Amém, Jesus, glória a Deus. E aí você levanta e se você insiste, você dorme. Irmão, já teve vigília que eu fui quando eu era novo convertido, que eu dormi na igreja. Pastor pregando, aquele, né? E eu lá no último banco, irmão, já estava vendo 4 em cima do altar lá. Mas por quê? Porque eu não queria nada com Deus. Agora colocasse um show ali para ver se eu não estava pulando, né? Aleluia, glória a Deus. Quando nós entramos em Deus, irmão, se torna um peso, um fardo. E eu preciso levar isso diante de Deus em sinceridade. Eu não posso mais maquiar uma situação. Senhor, está difícil. Todas as vezes que eu pego a Bíblia para ler, parece que vem um peso sobre meus olhos, que eu não sei o que acontece. Eu não consigo, Pai. Se eu ler um capítulo, olha lá, se eu ler 2, 3 versículos, aleluia. É o melhor remédio para a minha insônia, é ler a palavra. Não consigo orar, Senhor, não consigo falar com Deus. Às vezes a gente fala assim, né? Teve uma época eu fazia muito isso. Para que dobrar o joelho para orar? Eu já oro no carro dirigindo. Eu já oro trabalhando. Eu já oro no ônibus. Eu já oro não sei aonde. Para que dobrar o joelho? E na realidade, irmãos, não é o fato de não orar. É o fato de você falar: Senhor, eu quero agora um tempo com o Senhor. Vem cá, Pai. Vamos ter aqui eu e o Senhor. Eu quero gastar um tempo com o Senhor. E um tempo de qualidade. Eu quero me voltar para Ti agora. Se coloque em pé, igreja, nesse lugar. Às vezes, amados, nós nos comparamos com pessoas que não têm o conhecimento de quem é Deus, de quem é o Senhor. Nós nos comparamos a pessoas, amados, que acham que o Senhor, Ele só serve para resolver as nossas pendências, as nossas lutas. E ok, o Senhor, Ele pode fazer o sobrenatural acontecer. Ele pode. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Agora, mais do que isso, irmãos, nós precisamos avançar nesse conhecimento de Deus, de quem é o Senhor. De quem é o Senhor. Sai do lugar só da lamentação, choro. Eu estou triste, eu preciso em Deus. Eu estou passando, eu preciso em Deus. Não, irmãos. Quando nós entendemos quem verdadeiramente é o Senhor, nós então conseguimos, irmãos, adentrar a esse lugar. Ontem, quando eu estava lendo a palavra, nós estávamos com alguns irmãos, e aí nós fomos embora, e aí eu para casa, eu fui ler um pouquinho a palavra, orar um pouco, e aí o Senhor me mostrava aquele texto de Pedro, quando Jesus encontra com Pedro. Se você encontrasse hoje Pedro na rua, passeando, você soubesse que fosse Pedro, né? E você perguntasse assim para ele: Pedro, como foi o teu encontro com Jesus? O que é que você acha que ele iria responder para você? Olha, o meu encontro com Jesus foi o seguinte: eu estava lá ajudando meu pai, né? Entrei no barco, fui pescar, passei a noite toda trabalhando, lançando rede, suando a camisa. Não peguei nada, voltei triste para minha casa. Encostei lá na beira da praia, do mar da Galileia. E eu estava lá com o meu barco encostado, de repente apareceu um homem. E ele falou assim: olha, posso entrar no teu barco? Eu falei: pode. Falei: então tá. Afasta agora esse barco da margem. Afastei. Não sabia o que ele ia fazer. E aí quando eu afastei o barco, esse homem, ele se colocou em pé e começou a falar para as pessoas que estavam na margem.
e pregar. E ele falava alguma coisa de reino, falava alguma coisa de palavra. Eu não entendia muita coisa, mas eu ouvi o que ele ministrou. E aí de repente esse homem, ele se apresentou para mim e disse que era Jesus. E ele olhou para mim e falou assim: olha, faze-te ao mar alto, vai agora para o alto mar. E eu tentei argumentar, Valdo. Falei para ele: Senhor, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. E o Senhor está me mandando voltar para o mar. Pois é, volta. E eu obedeci, voltei para o mar. Num dado momento ele falou: lança agora a tua rede à direita do barco. E eu lancei a rede. E quando eu puxei a rede, ela estava cheia, que eu não consegui puxar de tanto peixe que tinha. Precisei chamar as pessoas que estavam ao redor, porque senão o meu barco iria afundar. Assim foi o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ou será que Pedro falaria assim: olha, eu voltei do mar, não pesquei, Jesus entrou no meu barco, ele mandou eu voltar para alto mar, mandou eu lançar a rede, eu puxei a rede, veio cheia, tive que chamar outras pessoas para me ajudar, mas naquele momento, eu me lancei de joelhos naquele barco, e eu falei assim para o Senhor: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Às vezes nós focamos no que Deus faz para nós, mas nós nos esquecemos do que Deus faz, irmãos, em nós. Então a gente olha para aquilo que o Senhor pode realizar, para os sinais, para as maravilhas, para os prodígios, e a gente chega diante dele com as nossas lamentações: Senhor, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor aleluia. Então a história do conhecimento com Pedro, não, a marca, o ápice, não foi a multiplicação de peixes, não foi a rede encher. O ápice do encontro de Pedro com Jesus, irmãos, foi ele ter entendimento de quem ele era, e tendo entendimento de quem ele era, ele poder ter o entendimento de quem era o Senhor. Eu estou entendendo quem é o Senhor, e quando eu te vejo, eu vejo o quanto do Senhor falta em mim. Eu estou vendo, Senhor. Eu estou enxergando o quanto de Ti falta em mim. Afasta, Senhor, afasta. Porque quando o Senhor se mostra, irmãos, Ele também mostra as nossas imperfeições. Já pegou um cobertor de lã que tinha antigamente e bateu contra o sol, e você vê a poeira, você bate e fala: nossa, quanta poeira tinha nesse cobertor. É o Senhor agindo na minha e na tua vida. Eu estou te vendo, Senhor, e conforme eu vejo o Senhor, eu vejo o quanto tem de ruim na minha vida. Tem pessoas que nos ouvem hoje pela internet. Eu não sei, irmãos, até que ponto é bom. A pessoa nos vê pela internet. Talvez o nosso alcance seja bom, mas para aqueles que são nossos irmãos mesmo aqui, até que ponto isso é bom? Porque eu não quero ter comunhão, eu não quero olhar para cada irmão antes, não quero dar um abraço nele. Ou então assim, né? Eu já vim semana passada, se eu fui semana passada, por que eu vou hoje? Crente camelo? Acho que vai beber e vai durar um mês, que vai comer e vai durar aquilo que comeu um mês. Feche teus olhos, queridos.